Shavuot Tov a todos, estamos de volta com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente se encontra no quinto capítulo, Alachot 4 e 5. Fala pra gente, Havetz Haim, quando ele vem dizendo até agora, que todo comentário sobre características de outras pessoas também é considerado Lashon Hara. Embora a gente pense, de forma geral, que Lashon Hara é quando eu conto sobre alguém que ele fez algo errado, ele transgrediu uma proibição da Torá, ele é alguém enganador, alguém mentiroso, alguém que não é confiável e etc. Fala o Havetz Haim que se eu critico alguma característica da pessoa, isso daqui também pode ser considerado Lashon Hara, quando isso pode trazer um prejuízo para essa pessoa. Então, por exemplo, ele traz aqui alguns exemplos. Falar sobre alguém que ele não é muito sábio, não é muito inteligente. Isso daqui, muitas vezes, pode trazer prejuízo para ele. Por exemplo, se ele é o rabino da cidade, ou se ele é um professor, ele é alguém que se espera que ele tenha conhecimento e seja alguém inteligente, que ele pode transmitir o conhecimento para os alunos. Então, falar que ele não é muito inteligente pode fazer com que ele seja prejudicado na parnassá, no sustento dele. Ou se, por exemplo, alguém novo que chegou na cidade, acabou de casar e alguém faz um comentário desses, a esposa não vai gostar muito, os sogros talvez vão ficar meio decepcionados que a filha casou com alguém que é conhecido por não ser muito inteligente e etc. Isso pode afetar o relacionamento dele com a esposa, pode afetar o relacionamento dele com a família, então isso daqui é um tipo de prejuízo. Ou, por exemplo, algum profissional, algum trabalhador, falar que ele não trabalha muito bem, falar que ele não entende muito do trabalho dele, isso daqui pode ser considerado Lashon Hara. Mais pra frente a gente vai ver situações onde não tem problema, onde eu tenho intenção, tem alguma toela, tem alguma utilidade, certo? Mas se eu falar que um eletricista não entende nada de eletricidade, de forma geral é considerado Lashon Hara, a não ser que realmente eu esteja falando para alguém, olha, não chama ele, não vale a pena, porque essa pessoa, ele pode acabar estragando alguma coisa na sua casa. Mais pra frente a gente vai ver exatamente quando, em quais situações é permitido. Então continua, o Havetz Haim fala na quinta alahá também, por exemplo, com relação à força, falar que alguém é muito fraco, ele é meio doentio, algo do tipo, esse tipo de comentário, pode ser que as pessoas vão pensar, tá bom, o cara fica doente todo mês, a cada 2, 3 semanas ele tá doente, não quero alguém trabalhando para mim assim, então não vou contratar ele. Ou seja, tem certos tipos de comentários, parece aqui do Havetz Haim, tem certos tipos de comentários que não são características esperadas de todo mundo, que aí eu preciso verificar se isso pode trazer para ele um prejuízo ou não. Então, por exemplo, ninguém precisa ser necessariamente rico. Então, se eu falo de alguém que ele não tem muito dinheiro, isso daqui não é considerado Lashon Hara. Porém, se é uma pessoa que ele está buscando fazer sociedade com outros, se é alguém que ele precisa pegar dinheiro emprestado de alguém, esse tipo de comentário pode trazer para ele um prejuízo. Então, se, por exemplo, eu falo sobre uma pessoa, ele não cozinha muito bem. Não cozinha muito bem, essa pessoa não sabe cozinhar direito. Se é alguém normal, é alguém que não trabalha com isso, então a priori não é considerado Lashon Hara, porque ele não vai ser prejudicado por causa disso, e não é algo esperado de todo mundo. Tem gente que sabe cozinhar, tem gente que não sabe. Porém, se ele trabalha na cozinha, se ele é um cozinheiro, se ele é um chefe ou algo do tipo, e eu falo que ele não cozinha muito bem, aí isso vai ser considerado Lashon Hara. Ou seja, temos situações, temos certas características que não são esperadas que todo mundo tenha, e quem não tem, não tem nada demais, não é errado, não é algum problema, a não ser que a pessoa depende disso para o sustento, ou depende disso para alguma questão social e possa trazer um prejuízo para ele. Então temos características, se eu falo da pessoa, é sempre considerado negativo. Se eu falo que a pessoa ele é ignorante, lento, inconfiável, traidor, mentiroso, etc. São características negativas, é sempre considerado Lashon Hara. Se eu falo que a pessoa não é rico, que a pessoa não é forte, ou que a pessoa não é um bom cozinheiro, que ele não é um bom jogador de futebol, o que seja, se isso vai causar para ele algum prejuízo, é Lashon Hara. Se não, é um comentário que não tem nada demais. A gente vai ver sobre fofoca depois, sobre fofocar, essas coisas. Mas aqui entraria no problema de Rehilut. Se eu faço isso constantemente, aí virei alguém fofoqueiro e aí vai ser um problema. Mas um comentário aqui e ali que não é considerado algo negativo socialmente falando, então não é considerado Lashon Hara. Olá a todos, chegamos agora no quinto capítulo, sexta alahá. Fala pra gente o Havetz Haim que não é possível descrever todos os casos possíveis de Lashon Hara ou não Lashon Hara, porque isso depende muito da situação. Tem casos em que algo vai ser considerado Lashon Hara e a mesma frase, o mesmo comentário sobre outra pessoa não vai ser considerado Lashon Hara. Ou seja, Lashon Hara é algo que é muito subjetivo, depende da situação e depende da pessoa. Por exemplo, ele traz aqui uma pessoa que ele
não tem problema nenhum de parnassá, milionário, tem dinheiro sobrando. Falar sobre uma pessoa dessas, que ele estuda 2 horas de Torá por dia, pode ser considerado Lashon Hara, porque é uma pessoa que tem possibilidade, tem oportunidade de estudar muitas horas, e ele estuda só 2 horas. Porém, por outro lado, uma pessoa que tenha dificuldade no sustento, ele se esforça muito para trabalhar, ele trabalha 10, 11 horas por dia para conseguir sustentar a casa e não faltar dinheiro. Falar de uma pessoa dessas que ele estuda 1 hora por dia, que ele estuda 2 horas por dia, vai ser um elogio e não uma crítica. Então depende muito da situação. Às vezes a mesma frase, para uma pessoa isso daqui vai ser um elogio, para outra pessoa isso daqui vai ser uma crítica. Ou com relação a tzedakah, por exemplo. Quanto uma pessoa ajuda os outros? Você fala, aquela pessoa ele dá 3.000 shkalim de tzedakah por mês. Se é uma pessoa com muito dinheiro, 3.000 shkalim é pouco. Se é uma pessoa que não tem tanto e ele abre mão de coisas que ele próprio gostaria de ter para poder dar tzedakah, então é um baita de um elogio. Então realmente vai depender muito da pessoa. Ou, por exemplo, como a pessoa se comporta com os trabalhadores dele. Se ele fala uma pessoa muito dura, que cobra muito das pessoas, então isso é normal. É normal. Alguém que tem um trabalhador, ele espera que ele faça o trabalho dele. Mas alguém que ele tem um cargo muito importante, alguém, por exemplo, ele é o presidente, ou ele é um ministro, ele tem uma função importante, geralmente essas pessoas, eles têm que ser um pouco mais pacientes, ele tem que ter um pouco mais de cuidado com os trabalhadores, porque a função importante que eles têm faz com que as pessoas em volta olhem para eles e aprendam do comportamento deles. Então, se ele é duro demais, se ele cobra demais, muitas vezes pode ser uma crítica para esse tipo de pessoa. Então, realmente depende muito da situação. Por isso fala o Hafetz Haim. Já que tem situações diferentes, é uma questão muito subjetiva, a gente tem que pegar as palavras do Rambam. O Rambam fala para a gente que todo tipo de frase, todo tipo de comentário, se ele se espalhar por aí, se ele virar, todo mundo ficar sabendo, vai causar algum prejuízo físico para a pessoa, algum prejuízo monetário, vai fazer ele sofrer, vai fazer ele ficar com medo, vai fazer ele ficar envergonhado, isso daqui é considerado Lashon Hara. Isso que vai definir se é Lashon Hara ou não, quais as consequências dessa frase. A mesma frase pode ser um elogio, a mesma frase pode ser uma crítica. A pergunta é o que vai acontecer com a pessoa sobre qual eu falei, se isso daqui virar algo conhecido, de conhecimento público, todo mundo ficar sabendo. Ele vai ficar feliz com esse comentário ou ele vai sofrer com esse comentário, vai ser prejudicado? Isso define se é Lashon Hara ou não. Olá a todos, continuando aqui a sexta alahá do 5º capítulo, traz pra gente o Hafetz Haim uma frase da Gemara que muitas vezes acaba derrubando as pessoas, fazendo com que elas falem Lashon Hara. A Gemara conta que certa vez alguém queria se converter e ele veio para o sábio da geração, chamado Hillel. E essa pessoa veio para Hillel e falou o seguinte, olha, eu quero me converter, mas eu tenho uma condição, eu quero que você me ensine a Torá inteira enquanto eu estou em um pé só. Hillel falou para ele, sem problema nenhum, fica em um pé só, eu vou te ensinar a Torá inteira. Hillel falou para ele a seguinte frase, o que você não quer que façam com você, não faça com os outros. Isso é a Torá inteira, todo o resto é a explicação. Vai estudar o resto. Essa frase, fala o Hafetz Haim, muitas vezes faz com que as pessoas acabem falando Lashon Hara. Por quê? A pessoa pensa o seguinte, fala, olha, eu não me importo que falem de mim tal e tal coisa. Quer saber? Eu fico até feliz se contarem que eu estudo 1 hora de Torá por dia, que eu ajudo uma família com 500 shkalim por mês. Ficaria até feliz que contassem o que eu faço. É um orgulho, motivo de orgulho para mim. Então, se eu sinto orgulho por isso, com certeza eu posso falar isso dos outros também. Mas muitas vezes são outras pessoas que estão em uma situação diferente e poderiam estudar muito mais, poderiam ajudar com muito mais. Então, a mesma frase que sobre mim é um elogio, se eu falar isso de outra pessoa, pode ser que eu estou falando Lashon Hara. Mesmo que eu pense, não, mas eu ficaria feliz, ficaria contente se falassem isso de mim, não é assim que a gente define, não é de acordo com o que eu pensaria, de acordo com o que eu sentiria, e sim, o que seria de mim se eu estivesse na situação dessa outra pessoa. Então eu ajudo com 500 por mês porque essa é a minha possibilidade financeira, mas se eu fosse muito, muito rico, 500 por mês seria pouco. Então a gente tem que analisar de acordo com o sentimento da pessoa sobre qual está sendo falado. Isso aqui também muitas vezes acontece, tem gente que não tem muita vergonha, ele sente bem consigo mesmo, não se importa que falem dele. Então se falam algo que não é muito bom dele, ele fala, não me importo, podem falar, ele ri junto, não se preocupa. Às vezes um apelido maldoso ele até gosta, ele acha engraçado.
Nessa situação, ele não pode pensar o seguinte, olha, eu não me importo, eu acho engraçado, eu deixo falar de mim, posso falar dos outros também. Porque Lashon Hara não é de acordo com a pessoa que fala, é de acordo com a pessoa sobre a qual está sendo falada. Se a pessoa sobre quem estão falando vai ficar envergonhada, não vai gostar do que falaram, então isso é Lashon Hara. Então mesmo coisas que eu não me importo que falem de mim com relação aos outros, isso sim pode ser considerado Lashon Hara.